Estamos no Big Blind. O jogador no botão aumenta. Se tem uma situação que acontece toda hora no pôquer, é essa. Toda hora, né? Aí vira o flop. 3 cartas. Podem ser a nossa salvação ou uma cilada total. E a pergunta é sempre a mesma. E agora? Qual é o plano? E o mais interessante é que o plano, na verdade, não depende tanto das nossas 2 cartas, mas sim daquelas 3 na mesa, da textura delas. Exatamente. O papo de hoje é essa guerra, né? Essa disputa. Pois é, o botão, ele começa com a vantagem que a gente chama de vantagem de hand. Ele tem mais ases, mais reis, mãos mais fortes no geral. Só que o Big Blind, por defender com um leque muito maior de mãos, tipo um 8 e 6 de copas, 5 e 4 de paus, coisas que o botão nem joga. Mãos que parecem lixo. Exato. Ele acaba tendo o que a gente chama de vantagem de nuts. Em certos flops, ele faz sequências 2 pares que o botão simplesmente não tem no baralho dele. Certo. Então a missão hoje é montar um plano de batalha completo. Vamos começar pela base, pela matemática do jogo. O que os solvers nos dizem que é o jogo perfeito. A teoria pura. Isso. Mas depois, e essa é a parte que bota dinheiro no bolso, vamos ver como adaptar tudo isso para explorar os erros que os jogadores de verdade, de carne e osso, cometem o tempo todo. Perfeito. A ideia é entender que não existe uma estratégia. Existe um arsenal de estratégias. A gente só precisa escolher a arma certa para cada terreno, que é o flop, e para cada inimigo, que é o oponente. Ok. Vamos começar pelo terreno, então. Antes de sair atacando, a gente precisa ler o mapa. Quais são as dinâmicas essenciais nessa briga entre o Big Blind e o botão? Olha, são 4 pontos principais. O primeiro, como a gente falou, é a vantagem de range do botão. Ele tem mais poder de fogo no começo. Certo. O segundo é a resposta do Big Blind. A vantagem de nuts em flops baixos conectados. O terceiro é que o SPR, a relação entre o stack e o pot é alta. Tem muito dinheiro em jogo. O que dá espaço para manobrar. Exatamente. Dá espaço para check raises grandes, para colocar pressão. E por último, o Big Blind defende todas as mãos do mesmo naipe, a suited. E isso vira um superpoder em flops de uma cor só. Entendi. É um cabo de guerra, então. Vamos analisar esses terrenos um por um. Começando pelo mais comum, que é aquele board seco, tipo A7-2, Rei 5-2, sem chance de flush. Aqui parece que o botão chega com tudo, né? E ele chega mesmo. Pensa nesse board como um campo aberto, totalmente favorável para o exército do botão. Ele tem todos os ases fortes, os reis. O Big Blind está em completa desvantagem. E aí, a gente faz o quê? A estratégia de guerrilha, sobrevivência. O solver, a matemática, recomenda dar cheque 100% do tempo. 100%. Mas isso não é passivo demais? A gente simplesmente desiste e deixa o botão levar o pote toda vez que ele aposta? Parece que a gente está perdendo a chance de blefar. Essa é a questão. Tentar blefar aqui é tipo atacar um tanque com um canivete. O range do botão é tão forte que o nosso blefe quase nunca vai funcionar. O check raise acontece, sei lá, em 2 a 7% das vezes. É só com as nossas bombas, tipo uma trinca de 2 ou um blefe muito específico. Com os blockers que você mencionou. Isso, com os blockers. E o que seriam esses blockers? Só para deixar claro para todo mundo. Blocker é quando você tem uma carta na mão que torna menos provável o seu oponente ter a melhor mão possível. Por exemplo, num bode com 3 cartas de espadas, se você tem o as de espadas, você sabe que ele não tem um nut flush, o melhor flush. Entendi. Você usa essa informação para blefar com mais confiança. Exato. Mas em boards como o i7-2, esses spots são raros. A regra geral é check, paga com alguma coisa e desiste muito. É minimizar o prejuízo e esperar um terreno melhor para lutar. Ok, modo de sobrevivência total. Mas aí o terreno muda. O flop vira, sei lá, um valete 10-9 ou 9-8-6. Cheio de conexões. Aí a coisa fica boa de verdade, porque o poder vira de lado, né? Vira completamente. Bem-vindo à selva. Esse é o território do Big Blind.
O botão pode ter Ás-Valete, mas o Big Blind tem todas as Dama 8, 8, 7. Ele tem muito mais sequências, mais dois pares. A vantagem de nuts muda de lado. E a estratégia também. Totalmente. A estratégia deixa de ser defensiva e vira agressiva. A frequência de check-raise dispara para 18 a 30%. O Big Blind vira o predador. É incrível pensar nisso. Uma mão como 8 e 7 de paus, que num board com o as era quase lixo, aqui vira uma arma super poderosa. A nossa mão quase não importa. O que importa é a conexão dela com o cenário. Exatamente. E se o cenário for ainda mais perigoso? Tipo uma dama valete 9 com 2 cartas de espadas. Um board com 1000 possibilidades. Aí eu imagino que a gente pisa no acelerador com ainda mais força, né? Com certeza. O material que a gente analisou chama isso de Nitro Advantage. Vantagem com turbo. É isso, vantagem de nuts com turbo. O check raise pode chegar a 40%. A gente começa a atacar as apostas pequenas do botão sem piedade. O botão que começou a mão como agressor, agora está numa situação horrível, pisando em ovos. Mas, com tantos draws, tantas possibilidades, o botão também não vai acertar as mãos dele com mais frequência. A gente não corre o risco de dar um check raise e ele ter um flush draw gigante. Sim, o risco existe, claro. Mas a questão é de frequência. O Big Blind tem muito, mas muito mais combinações de draws, dois pares e sequências nesse tipo de board. Então, apesar do botão também se conectar, o Big Blind se conecta muito mais e muito mais forte. A gente está jogando com as probabilidades a nosso favor. Exatamente, usando as probabilidades para colocar pressão máxima. Faz sentido. Agora, e aqueles flops que parecem inofensivos, mas são um campo minado? Tipo um 7-4-3 ou 5-4-2. Esses são alguns dos boards mais lucrativos para o Big Blind. O botão olha para um 5-4-2 e pensa, isso não acertou ninguém. É um engano fatal. Porque o nosso range tá cheio dessas cartas. Cheio? O range do Big Blind tem 6-3, A3, trincas de 5, de 4, de 2. A vantagem de nuts é esmagadora. E a estratégia é a mesma da selva. Check raise agressivo entre 20% e 35%. A gente pode até blefar com mãos como um rei de copa, se tiver uma copa no board, o que a gente chama de Backdoor equity. Isso, backdoor equity. Que seria a chance de fazer um flush ou uma sequência se as cartas certas aparecerem no turn e no river, certo? Exato. É ter um plano B para a mão. E nesses boards baixos, a gente tem muitos planos B, o que permite ser bem agressivo. Certo. Agora, um cenário bem diferente. Boards de uma cor só, os monotones. Tipo, rei, 8 e 4 todos de paus. Como fica a briga aí? Vira uma guerra de quem tem o flush? É uma dinâmica fascinante, bem mista. O botão tem mais flushes com o as, os nut flushes, porque ele abre com todos os ases do mesmo naipe. Mas o Big Blind, por defender um range gigante, tem um volume muito maior de flushes baixos e médios. A estratégia aqui é mais sutil, sabe? O Big Blind dá cheque quase sempre, paga com qualquer carta de paus que tiver na mão e dá check raise de forma mais seletiva, entre 5% a 15% das vezes. Muitas vezes com um blocker forte, como a dama ou valete de paus, para blefar. Entendi. E, para fechar essa parte da teoria, vamos aos boards onde a gente tem que voltar para o modo de sobrevivência. Os que o botão ama. Boards pareados, como o 995, ou com 3 cartas altas, tipo Ás, Rei, Dama. Correto. Nesses cenários, a vantagem volta com tudo para o botão. Ele tem muito mais ases, reis, damas, trincas de cartas altas. A estratégia do Big Blind volta a ser a do campo aberto. Defensiva, check fold alto, check raise quase não existe, tipo 1 a 10%. A meta é não se afogar. Exato. Se a gente não acertou uma mão monstro, o melhor é sair do caminho. Deixa eu ver se a ficha caiu de vez. A questão não é jogar a nossa mão, mas sim jogar a textura do board. O Big Blind precisa ser um camaleão, mudando de cor a cada flop. Em boards altos e secos, ele se camufla e sobrevive. Em boards baixos e conectados, ele vira um predador e ataca. É a analogia perfeita.
A estratégia base é essa adaptação constante. Contra-ataque agressivo nos boards favoráveis, defesa passiva nos desfavoráveis. Ok, essa é a fundação. A estratégia perfeita contra um robô. Mas a beleza do pôquer é que a gente não joga contra robôs. A gente joga contra pessoas que erram. Como a gente começa a desviar dessa base para ganhar mais dinheiro? É aqui que a arte encontra a ciência, né? O fascinante é que os jogadores humanos erram de forma muito previsível. O jogador médio no botão, ele comete 3 pecados capitais. O primeiro, ele aposta, a famosa C-bet, com muita frequência em boards que não o favorecem. É a C-bet por inércia. Ah, essa eu conheço. O cara abre do botão, o flop vem 6, 5, 4 e ele aposta 1/3 do pote, assim, no automático. Exatamente. O segundo erro, quando ele faz essa aposta, geralmente ele usa um tamanho muito pequeno, arriscando pouco. E o terceiro, ele não tem coragem de continuar blefando no turn e no river. Ele dá um tiro e, se encontrar resistência, desiste. Então a nossa adaptação é basicamente identificar esses padrões e punir. Sem dó. Sem dó nenhuma. Vamos pegar esse exemplo do board 6-5-4. A teoria diz para o botão ser super cauteloso, dá muito check. Mas o jogador médio vai apostar aqui quase sempre. Sabendo disso, o Big Blind pode dar check raise com uma frequência muito maior do que a teoria sugere. Com que tipo de mão? Com muitas, consequências, 2 pares, mas também com draws, com um par qualquer e até com 2 cartas altas como um as-dama. A gente está punindo essa aposta automática dele. Isso levanta uma questão importante. A gente consegue ser ainda mais específico. O material que a gente viu detalha modelos para cada perfil de oponente. Quase um manual de campo. Isso é ouro puro. Sim, podemos criar um plano de jogo para cada espécie de jogador. Vamos focar em 4 perfis clássicos. Primeiro, o Hectite. É um jogador sólido que joga poucas mãos e raramente blefa. Certo. Contra o cara conservador, qual é o ajuste? Contra ele, a gente joga by the book, respeita a agressão dele. Num board As-Rei-7, se ele aposta, a gente acredita. Vamos desistir mais, pagar só com mãos fortes e quase nunca tentar um check raise como blefe. Ele está nos dizendo que tem uma mão boa e a gente vai ouvir. Faz todo sentido. E no outro extremo, temos o reg pescador. O jogador agressivo, meio maluco, que está em todas as mãos. Esse é o cara que a gente quer na mesa. Com certeza. Ele vai apostar em quase todos os boards. Ele não consegue se controlar. Contra ele, a adaptação é o oposto. Expandir tudo. Vamos dar check call e check raise com um range muito, muito mais amplo. Mesmo como blefe? Principalmente como blefe num board como 10-9-8, onde ele vai apostar até com 7-2, nós vamos dar check raise por valor com as nossas mãos fortes e também como blefe com todos os nossos draws e blockers. É usar a agressividade dele contra ele mesmo. Ok, agora os jogadores recreativos. Temos o passivo. O recreativo passivo é o mais fácil de ler. Ele é um livro aberto. Ele só aposta quando tem uma mão muito, muito forte. O ajuste é simples. A aposta dele é sinal de perigo. A gente desiste sem pensar 2 vezes. E se ele der cheque? Ah, o cheque dele é um sinal de fraqueza gigantesco. Ele está acenando uma bandeira branca. Aí nós podemos apostar no turn com qualquer mão. E ele provavelmente vai desistir. E, por último, o primo dele, o recreativo agressivo. Ele parece o pescador, mas tem uma diferença crucial, né? Sim, e essa diferença é a chave. Ele aposta muito no flop e no turn, é super agressivo, mas ele não tem coragem de blefar no river. Ele fica com medo na última carta. Ele amarela. Exato. A adaptação contra ele é pagar no flop e no turn, com um range bem amplo, pares médios até um as-high forte serve, e aguentar a pressão. Se a gente não melhorar e ele apostar no river, a gente pode desistir tranquilo, porque o blefe dele raramente chega até lá. Lembro de um jogador exatamente assim. Ele apostava pote no flop e no turn com qualquer projeto de sequência. A chave era só pagar. No river, se ele errasse, era check fold 100% das vezes. Exigia paciência para não se assustar no turn, mas no longo prazo era como imprimir dinheiro. É exatamente isso. É entender a psicologia do oponente e explorar a falha específica no jogo dele. Vamos consolidar tudo com um exemplo.
Flop Valet 10-4, com duas cartas do mesmo naipe. Um board bem dinâmico, que pode acertar todo mundo. Como a gente joga contra nossos diferentes vilões aqui? Perfeito. Vamos começar com o Reg Pescador. Ele vê esse flop e os olhos dele brilham. Ele vai apostar aqui com uma frequência altíssima, com qualquer par, qualquer draw, qualquer overcard. Sabendo disso, nós podemos aplicar um check-raise bem forte. Podemos fazer isso com mãos de valor, como 2 pares ou uma trinca, mas também com um draw para flush, um draw para sequência, ou até com um blocker. Estamos usando a agressividade dele como combustível. Certo, a gente amplia o range de ataque. E se o vilão for o recreativo passivo? No mesmo board. A história muda completamente. Esse jogador tem medo desse board. Se ele, o jogador passivo, resolve apostar aqui, é um alarme vermelho tocando. Ele não está apostando com um par de 5. Ele tem coisa boa. Ele provavelmente tem 2 pares, uma trinca, algo muito forte. Contra a aposta dele, nós vamos desistir da maioria esmagadora das nossas mãos. E se ele der cheque? Ah, o cheque dele é um convite. Ele está dizendo, eu não gostei nada desse flop, por favor, pode levar o pote. Nesse caso, a porta está escancarada. Podemos apostar no turn com praticamente qualquer mão do nosso baralho e ele vai desistir quase sempre. É impressionante. A mesma mão, no mesmo board, tem 2 planos de jogo que são o dia e a noite, tudo dependendo de quem está do outro lado da mesa. Essa é a essência do pôquer exploratório. A teoria, o GTO, nos dá a base, o mapa. Mas o lucro de verdade vem de notar para onde o nosso oponente está se desviando do mapa e construir uma armadilha exatamente naquele ponto. Para amarrar tudo, então, essa guerra entre o Big Blind e o botão é um jogo de adaptação. Primeiro, se adaptar à textura do flop, entender se a gente está na defensiva ou no ataque. E depois, o ajuste fino, que é se adaptar ao tipo de oponente, explorando os erros específicos que ele comete. O ponto central é essa mudança de perspectiva. Não é sobre decorar regras. O primeiro passo é interno. Entender a dinâmica teórica, saber quem tem a vantagem em cada board. Esse é o fundamento. O segundo passo, que é onde a genialidade aparece, é externo. É observar, identificar como seu oponente específico falha em entender essa dinâmica e construir uma contra-estratégia para lucrar com essa falha. Excelente. E para quem nos ouve, fica aqui uma reflexão final para levar para o jogo. Se a gente sabe que a maioria dos oponentes erra por ser agressivo demais em flops que não os favorecem, naqueles boards baixos e conectados, qual é a principal mudança de mentalidade que um jogador no Big Blind precisa fazer para finalmente abandonar o modo de sobrevivência e abraçar de vez o modo de contra-ataque nesses cenários? Uma ótima pergunta para se fazer na próxima vez que estiver no Big Blind e ver aquele flop 7-5-4 aparecer na mesa.